Nesse mês de maio, nós estamos tratando do tema Família segundo o coração de Deus. E nós vamos falar hoje sobre a harmonia no lar. Quando Deus formou o primeiro casal ainda no jardim, e quando Deus instituiu a primeira família e disse para Adão e Eva, cresçam, se multipliquem e encham a terra, Deus tinha planos maravilhosos para a família. E esses planos eram bons. Deus planejava que a família vivesse em harmonia. Só que entrou algo muito ruim na família. Entrou algo muito ruim na humanidade, que foi o pecado. E quando o pecado entrou na humanidade, ele interferiu nos planos originais de Deus. Só que os planos de Deus não mudaram por causa disso. Deus continua querendo ver uma família abençoada, uma família vivendo em paz, um lugar na família onde se tenha alegria, onde haja perdão, onde haja amor, onde as pessoas convivam bem, onde elas sejam felizes. A Igreja Adventista da Promessa da Barreirinha está estudando expositivamente nesse mês a carta de Paulo aos Coríntios. Se você puder abrir sua Bíblia, em 2 Coríntios 12, dos versículos 7 até o versículo 9, nós iremos ler. 2 Coríntios 12, do 7 até o 9. Diz assim a palavra de Deus: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém. A expressão central, talvez as 2 palavras mais importantes desse texto aqui são espinho na carne. Quando a gente fala de espinho na carne, a gente já pensa quando a gente era criança, naquele tempo que a gente podia andar descalço por aí, ou de chinelinho de dedo, e pisava no espinho, e o espinho quebrava e ficava ali, e inflamava, e dava um trabalho para tirar, né? É isso que geralmente vem à nossa mente. Mas aqui há várias interpretações para esse espinho na carne. Ele podia ser uma situação, né, alguma coisa que atormentasse, que incomodasse Paulo. Ele podia ser, talvez, um problema na vista em decorrência da conversão, quando aconteceu a conversão do apóstolo Paulo. Poderia ser também, as pessoas às vezes interpretam como uma pessoa, alguém que representava um tormento, uma provação na vida dele. A gente não sabe qual dessas ou se todas essas possibilidades se encaixam. Mas trazendo para a nossa vida e para o nosso tema que é a família, várias podem ser as provas, várias podem ser as coisas que incomodam e que machucam a gente dentro da nossa família. Embora não seja o plano de Deus, infelizmente, às vezes, na nossa vida em família, pode haver esses espinhos. E esses espinhos vêm através de conflitos. Qual a família que não tem conflitos? Qual a família que não tem problemas, sejam problemas grandes, sejam problemas menores? A vida em família, ela acaba sendo uma fonte de conflito. E por que isso acontece? Na verdade, a família deveria ser um lugar de abrigo. A família deveria ser um lugar seguro, onde a gente vive em paz. Mas, infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece. E nós poderíamos falar vários motivos para isso, mas nós vamos mencionar apenas alguns. O primeiro deles é o temperamento. A família reúne pessoas muito diferentes. Cada pessoa com o seu gosto, cada pessoa com o seu jeito, cada pessoa com a sua forma de pensar, e isso pode trazer muitas discórdias na família.
Mesmo os nossos filhos, né, criados com a mesma educação, recebendo os mesmos princípios, eles são diferentes. O casal é diferente, cada um trouxe a sua história. Então, se nós não rendermos o nosso temperamento ao controle do Espírito Santo, nós podemos ter muitos problemas na família. E não adianta dizer, eu sou assim, eu aprendi assim, esse é o meu jeito. Se você pensa assim, você nunca vai resolver os problemas da sua família e você vai ser um espinho para ela, infelizmente. Outra situação que pode causar conflitos na família são os conflitos de gerações. Os avós, quando veem os seus netinhos fazendo algumas coisas, falando algumas coisas, pensam, meu Deus, como ele está perdido. Antes não era assim. Claro, porque os avós têm uma idade, têm uma experiência e têm uma vivência e até valores diferentes dos seus netos. Os pais e os filhos têm valores diferentes, pensam diferente a respeito de muitas coisas. E esse conflito de gerações, às vezes até o ritmo que cada um tem, pode também causar conflitos. Essas diferenças de gerações, elas precisam ser entendidas para que a harmonia possa reinar dentro do lar. A diferença acontece? Ela acontece. Mas a gente tem que entender que os nossos filhos não pensam como nós. E os nossos filhos precisam olhar para nós e entender que nós não vivemos no mundo deles. Então tem coisas que a gente tenta, mas a nossa mente não consegue alcançar. Se cada um do seu lado ceder um pouquinho e tiver boa vontade, a gente consegue chegar no entendimento, mesmo com todas essas diferenças. E a pandemia? É impossível a gente falar de convivência sem falar da pandemia, porque a pandemia trouxe muitas mudanças na nossa vida. E trouxe mudanças também na nossa família. Então a gente queria ter um tempo, né, sem precisar ir para o trabalho, sem precisar estudar, para ficar ali em casa sem compromisso, e isso aconteceu para muitos. E o que virou? Em muitas situações virou um caos. Porque nós não estávamos acostumados com essa convivência tão intensa. Então acontece que se nós tínhamos problemas, esses problemas, em vez de se resolverem, muitas vezes eles aumentaram, né? Há estudos que mostram que o número de divórcios aumentou muito no tempo da pandemia. Esse tempo que poderia ter sido aproveitado para estreitar os nossos laços, para deixar nós mais próximos, e infelizmente muitas vezes acabou afastando mais a família. E a tecnologia, hein? Sempre que a gente fala de relacionamento, não tem como não falar da tecnologia. Esse instrumento que está aqui na minha mão, que está na sua mão, que está lá na sua mesa, na sua casa, ele pode ser usado muito para aproximar as pessoas. Mas o que acontece é que muitas vezes ele aproxima as pessoas que estão longe e distancia as pessoas que estão perto. Quando nós damos mais atenção para ele, mais atenção para as redes sociais, para as conversas online, do que nós damos para a pessoa que está ali do nosso lado, às vezes precisando tanto de nós. Então esse é um cuidado que nós temos que ter. Existe ainda a questão da formação cristã. Nós temos vários casamentos ou várias famílias onde há fé diferente, né? Onde as pessoas não comungam da mesma fé. E isso é uma realidade dos nossos dias. E é uma oportunidade também para nós testemunharmos e pregarmos a palavra. Mas se a fé não cristã for a que prevalecer, infelizmente nós podemos ter problemas, né? Nós podemos viver em conflitos e não conseguir chegar a um entendimento e a uma harmonia dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós temos também aqueles famosos problemas de comunicação. É impossível falar em família sem falar em comunicação. Tanto a comunicação boa como a comunicação difícil. Você se comunica bem com seus familiares? Pense bem, seja sincero com você mesmo. Você ouve os seus familiares quando eles falam com você? Ou você escuta os seus familiares, ou você apenas ouve com o ouvido, mas não escuta o que eles estão falando? Quando você fala com a sua família, eles escutam você? Eles prestam atenção no que você está falando? Você tem uma boa comunicação dentro da tua casa? A boa comunicação, ela é uma chave para todos os relacionamentos.
Seja no trabalho, seja com nossos amigos, na escola, mas na família ainda mais. Provérbios 18, 21 diz que nós podemos dar vida ou matar um relacionamento dependendo da maneira como nós nos comunicamos. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha como isso é sério. Já pensou que você pode estar matando o relacionamento familiar por causa do jeito, da forma que você se comunica? Da maneira como você fala com as pessoas dentro da tua casa? Nós vamos dar uma atenção um pouquinho maior para essa parte da comunicação, porque eu acho que vale a pena nós falarmos algumas coisas que às vezes nós não precisamos, às vezes nós não prestamos atenção. Há várias formas de comunicação. Mas qualquer forma de comunicação se encaixa em duas categorias. A boa comunicação, que é aquela que aproxima as pessoas. E nós chamamos essa boa comunicação de comunicação não violenta. E a comunicação ruim, que é aquela que afasta as pessoas, que é a comunicação violenta. E, infelizmente, em muitas famílias, o que prevalece é a comunicação violenta. E sabem por que isso acontece? Porque nós somos acostumados, quando nós vamos conversar alguma coisa ou tentar resolver alguma coisa em nossa casa, vestir uma couraça, uma armadura, sempre prontos para defender ou para atacar. Nós não vamos abertos para um diálogo. Parece que quando nós vamos resolver um problema, uma situação, nós estamos indo para uma batalha. E o que acontece? Acaba acontecendo uma batalha. Nós falamos palavras ásperas, duras, às vezes nós levantamos o tom de voz, nós debochamos, nós usamos de ironia, nós falamos palavras desrespeitosas e nós acabamos afastando e magoando as pessoas que são as mais importantes na nossa vida. Porque nós simplesmente não sabemos nos comunicar ou nos recusamos a nos comunicar direito. E talvez você vai falar assim, mas eu não sou preparada, eu não sou preparado, eu não estudei para isso, eu não sei. Você sabia que a boa comunicação ela depende muito mais de vontade pessoal do que de técnica? Você pode ler todos os livros do mundo, assistir todas as palestras do mundo, se você não tiver amor. Se você não tiver vontade, você não vai se comunicar bem com a sua família. E a comunicação não violenta é uma maneira de estabelecer o diálogo e impedir que aqueles problemas, aquelas situações do dia a dia, às vezes problemas grandes, ou às vezes situações pequenas, se tornem obstáculos para a nossa harmonia no lar. Para nós estabelecermos uma comunicação não violenta, e o termo é tão forte, né? Comunicação não violenta, parece que é uma coisa do outro mundo tão difícil. Não é tão difícil assim. E nós podemos seguir algumas dicas básicas que vão nos ajudar muito. A primeira é aquela que faz sentido para qualquer situação, para qualquer relacionamento. Nós precisamos ter empatia. Como a gente tem ouvido nos últimos tempos essa palavra empatia e parece alguma coisa assim, uma frescura. Você precisa ter empatia com os outros. Mas a empatia é uma coisa realmente muito necessária. E o que é? A empatia é você tentar, porque você não consegue, mas tentar se colocar no lugar do outro. Tentar ver aquela situação e ver aquele problema pelo ponto de vista da outra pessoa. Não é ficar julgando e criticando a outra pessoa, mas tentar entender por que ela vê aquela situação daquela forma. Por que ela entende aquele problema daquela maneira que muitas vezes é diferente da tua maneira de ver. Quando você faz esse exercício, a primeira coisa é que você desarma a pessoa. A pessoa percebe que você realmente se importa com ela. Que você está querendo resolver o problema e não apenas ganhar uma batalha. Então, a empatia, ela é essencial para nós começarmos a ter um bom diálogo dentro de casa. Nós precisamos também assumir a nossa responsabilidade pessoal pelos nossos comportamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, por aquilo que nós pensamos. Porque é muito fácil eu jogar a responsabilidade daquilo que eu sinto em cima das pessoas. É muito fácil eu culpar os outros pela minha infelicidade.
O difícil mesmo é eu assumir que eu tenho uma participação nisso. Imagina que você chega em casa cansado, cansada, irritado, teve um monte de problemas no trabalho, e aí você chega brigando com todo mundo, aquela expressão que hoje não pode nem usar, hein? Chutando o cachorro, né? Você chega em casa tão bravo, tão irritado, que aquilo vira um caos. Aí você briga com todo mundo briga com você, você fica mais irritado, você fica mais aborrecido. E aí você diz assim, a culpa é de vocês tiram a minha paz, eu não tenho paz dentro dessa casa, por isso é que eu vivo irritado. Mas calma aí, meu amigo, calma aí, minha irmã, você chegou em casa irritada. Você soltou os cachorros na frente de todo mundo, e aí você culpa as pessoas por um sentimento, por uma atitude que era tua. Imagine que você recebe uma orientação, que alguém te pede para fazer uma coisa. E aí você não presta atenção. Né? E sendo você homem, isso nunca vai acontecer, né? Quando a mulher te pede alguma coisa. E você vai e faz diferente do que ela pediu. Ela pediu para você comprar leite condensado, você compra creme de leite. Mas é tudo leite, né? Leite condensado, creme de leite, é tudo leite, que diferença faz? E aí você vai e chega em casa feliz com uma coisa que não foi aquilo que ela te pediu. Porque você não prestou atenção. Aí você fala assim, mas você não me disse direito o que era? Né? Quantas vezes a gente não ouve, a gente não presta atenção, e isso não diz respeito só aos homens, pode ser o homem, pode ser a mulher, pode ser entre os irmãos, e aí a gente culpa a pessoa. Vocês entendem que a gente está transferindo para os outros aquilo que é nosso, a responsabilidade que é nossa naquela situação? Então, enquanto você não assumir a sua responsabilidade pelas situações que acontecem em casa, pelos teus sentimentos, pelas tuas atitudes, a tua casa nunca vai viver em paz ou ser aquele lugar de harmonia que você deseja. Você precisa também, e nós precisamos aprender a conhecer os nossos sentimentos. Todos nós temos os nossos limites. Todos nós sabemos até que ponto que vai a nossa paciência, em que momento que a gente acaba agindo com muita raiva, de maneira muito impulsiva, ou o que está dentro do nosso coração quando nós falamos alguma coisa. A gente precisa avaliar isso, porque às vezes nós dizemos coisas para as pessoas por raiva. Nós dizemos coisas para as pessoas dentro de casa para se vingar por alguma coisa que aquela pessoa fez em outro momento, por uma tristeza que ela trouxe para nós em alguma outra situação. Às vezes a gente vai para uma discussão, não é para resolver o problema, é para descarregar a nossa raiva em cima da pessoa. Então analise, será que você quer resolver os problemas quando você chama para resolver um conflito, para conversar? Ou a tua motivação é uma motivação egoísta? Provérbios 16:24 diz que as palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Se nós conseguirmos ter uma boa comunicação dentro de casa, boa parte dos nossos problemas serão resolvidos. As diferenças de temperamento, as diferenças de geração, o mau uso da tecnologia e até mesmo as diferenças de fé. Então, se nós nos esforçarmos para termos uma boa comunicação dentro de casa, nós já andamos 90% do caminho para ter uma vida dentro de casa transformada, melhor, e para ter paz dentro da nossa casa. Mas a gente precisa querer. Talvez você seja aquelas pessoas que está pensando assim, mas isso nunca vai acontecer dentro da minha casa. Isso é muito difícil, eu não tenho capacidade, ou as pessoas dentro da minha casa não estão dispostas. Eu quero, mas a minha família não quer. E a resposta da palavra de Deus para você é a mesma resposta que Cristo ofereceu a Paulo. A minha graça te basta. Amém? Se você acha que os teus recursos são insuficientes, a resposta de Jesus é: a minha graça te basta. Paulo tinha um espinho na sua carne. E pensem que para ele usar essa expressão espinho, devia ser alguma coisa realmente muito difícil, alguma coisa muito dolorosa. Porém, o que Jesus está dizendo aqui é que mais do que tirar o espinho, ele podia apontar uma direção para Paulo.
Isso não significa que Deus não vai tirar o espinho da tua família, ou não vai resolver os problemas que estão na sua família. Mas isso que significa que a graça dele está com você. Vocês se lembram que na crucificação, a coroa que Cristo recebeu foi uma coroa de espinhos. E em Cristo existe uma fonte inesgotável de graça. Nessa coroa de espinhos, nós enfrentamos graça suficiente para superar qualquer dificuldade, seja física, emocional ou seja espiritual. Jesus deu a vida dele para que nós vivêssemos de verdade e não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum conflito, não tem nada impossível, nada que Cristo não possa resolver. E mais importante do que isso, Ele está vendo. Ele está com você. Ele está te sustentando. Ele está dizendo, filho, eu te amo, eu não te abandonei. Mais um pouquinho de paciência. Mais um pouquinho de fé. Fica aqui comigo, segura na tua mão, na minha mão, porque eu não vou soltar a tua mão. Eu estou contigo, a minha graça te basta. Seja qual dor que você está passando, às vezes é um vício. Pode ser uma doença emocional, pode ser um problema na área emocional, pode ser um problema na área sexual. Tem tantas coisas que nós poderíamos falar aqui e tem tantos problemas tão diferentes das famílias e alguns que parecem realmente impossíveis. E vocês acham que Cristo morreu naquela cruz e Ele ressuscitou para que você pudesse sofrer sem achar uma solução? Não, meu irmão, não, minha irmã. Pela graça de Cristo, todas as situações, todos os problemas, todas as batalhas podem ser vencidas. Ele está com você, não duvida, não duvide. E Deus projetou um ambiente familiar para ser um lugar agradável, um lugar protetor, um lugar gracioso. E o Salmo 128, que nós lemos aqui no começo, fala a respeito disso. Se você quiser abrir a tua Bíblia nesse Salmo. O lar ideal é aquele que elimina os espinhos e vive debaixo da graça de Deus. Os versículos 1 e o versículo 4 falam da importância de nós adorarmos a Deus. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus precisa ser o alicerce da nossa família. Não adianta a gente ouvir aqui e pensar, eu vou chegar em casa e eu vou praticar a comunicação não violenta. Se Deus não for o alicerce da sua família, isso será muito difícil. E quem é o alicerce ali dentro da casa? Quem é a coluna? Quem é o sacerdote? Quem é que leva a família até Deus? Quem é essa pessoa que faz da casa um ambiente de adoração? É o pai. Então, pais, vocês precisam assumir essa responsabilidade. Se não houver essa direção de vocês, esse direcionamento da família para Deus, os espinhos permanecerão. O início está na adoração a Deus. E vocês, pais, têm um papel fundamental nisso. Então, não esqueçam desse papel tão importante que Deus confiou a vocês. Levem a família de vocês ao altar de Deus, ao altar de adoração, e os espinhos certamente começarão a ser eliminados. O verso 2 diz assim, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você será feliz e tudo te irá bem. Se você colocar a sua família no altar do Senhor, Deus suprirá todas as tuas necessidades. Podem ser as necessidades físicas, podem ser as necessidades emocionais, podem ser as necessidades espirituais. Aqui não está dizendo necessariamente que você será rico, mas que o Senhor estará com você, com a sua família, e tudo irá bem. O verso 3 fala de comunhão.
Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. E olhe os seus filhos, serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Não é isso que a gente sonha? Hoje ter um filho comendo na mesa já é um sonho. Se ele descer e estiver com você na mesa e estiver sem o celular, já é uma alegria, não é? Mas você pensou ter essa família de acordo com o propósito de Deus, vivendo em harmonia? Gente, e quando a gente fala em harmonia, é importante falar, não é propaganda de margarina, família perfeita, papai, mamãe, os filhinhos todos sorrindo um para o outro, tomando aquele cafezinho ali na mesa. Isso é maravilhoso. Mas harmonia quer dizer, temos conflitos, temos dificuldades, mas conseguimos conversar e conseguimos resolver, e conseguimos ter diálogo, e conseguimos seguir em frente, apesar dessas diferenças. Isso é harmonia. Senão você vai pensar, puxa, minha família é cheia de defeitos, nós não somos perfeitos. Nós não estamos falando em perfeição, estamos falando em buscar o melhor para todos. E é isso que Deus requer de você. Referência social, versículo 5. E versículo 6, a segunda parte, diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Aqui está falando que nós seremos famílias prósperas, se nós seguirmos aquilo que a palavra de Deus nos diz e nos orienta, e nós poderemos desfrutar da bondade de Deus. A família que vive debaixo dos princípios bíblicos, ela usufrui de toda essa graça de Deus na sua vida, mas ela é exemplo para os outros. Os outros olhem e querem ser como ela. Os outros olham e dizem assim, eu queria ter um casamento como esse. Eu queria que os meus filhos fossem assim. Eu queria ter um relacionamento assim dentro da minha casa. Lembram o que diz lá em Atos 2 sobre os primeiros cristãos? Todo mundo admirava eles. Todo mundo queria ser como eles, porque eles se encontravam no templo todos os dias, eles comiam juntos, eles repartiam com alegria, eles exalavam o amor de Cristo, eles exalavam alegria em tudo aquilo que eles faziam. Como é que é a sua família? Será que o seu vizinho olha para você e diz assim, eu queria ser como essa família? Ou o seu vizinho diz, essa família só vive brigando, eles vivem gritando um com o outro, colocam o som alto, os filhos não respeitam os pais gritam e xingam os filhos. A tua família é um exemplo para a sua família, os teus pais, os teus sogros, os teus avós, os teus cunhados, para as pessoas que moram perto de você? Pense nessa responsabilidade que você tem. Amém? E continuando, o verso 6 e a primeira parte diz assim, e veja os filhos dos seus filhos, filhos dos teus filhos. Deus, em sua soberania, Ele tem o propósito de abençoar e multiplicar a tua família. Hoje essa multiplicação está meio escassa, né? Quando tem um filho tem um, quando tem dois é muito. Mas o propósito de Deus para a tua vida, para a tua família, é que a tua família seja uma família abençoada, seja uma família que vive em paz, seja uma família que tenha harmonia e, sobretudo, seja uma família que se multiplique também. E que não só se multiplique em pessoas, mas que multiplique aquilo que vocês vivem dentro de casa. Será que isso é possível? Coloque-se em pé agora. Amados, nós começamos a falar hoje aqui e falamos um pouco sobre os espinhos na carne. Talvez na tua família haja muitos espinhos. E talvez você tenha identificado aqui alguns espinhos. Você tenha pensado, é justamente isso que acontece na minha família. Mas mais importante do que você identificar os espinhos que são os outros, é você identificar se você não está sendo um espinho. Se não é você que está trazendo dor, se não é você que talvez esteja trazendo sofrimento para as pessoas que você ama.
para as pessoas para quem você deveria dar amor, e talvez você não esteja conseguindo transmitir esse amor pela forma como você vive, pela forma como você se comunica. Mas talvez não. Você tem a sua parte, mas as pessoas também te fazem sofrer, e elas não estão enxergando quanto elas estão te causando mal. Amados, não há nenhum espinho que Cristo não possa remover. Para Deus não há nada mais difícil do que a sua graça. E eu quero que você saia daqui nessa manhã tendo não apenas a sensação, mas a certeza que a graça de Cristo é suficiente para superar todos os problemas, que não tem problema, que não tem conflito, que não tem nada que seja intransponível. Pense e sinta que Ele está aí do teu lado, que Ele está aí lá na tua família, naqueles momentos mais difíceis, e que Ele não te abandona, que Ele vai fazer de tudo para que o amor impere no teu lar. Mas vocês precisam ter o coração aberto, ter a mente aberta para isso, e principalmente para que o Senhor trate as tuas dores, para que o Senhor trate as mágoas que eventualmente tenha no seu coração. Porque se não houver perdão, se você tem ressentimento de alguém que está na sua casa, poderia ser fora dela, mas falando da família, você não vai ter paz e não vai ter harmonia no teu lar. Talvez você precise pedir perdão para alguém. Me perdoe porque eu tenho sido talvez um espinho na carne, na tua carne, sem perceber. Talvez você precise perdoar alguém que tem sido uma fonte de sofrimento na tua vida, e essa pessoa não sabe, mas não importa. Você precisa liberar o perdão para ela, se você quiser viver em paz. Amém? Sobretudo, lembre que vocês nunca estão sozinhos, em momento algum da vida de vocês. E creiam que se vocês tiverem perdão, se vocês tiverem respeito, se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos esses espinhos podem ser erradicados. E nós podemos viver e desfrutar da maravilhosa graça de Cristo em nossas vidas. Você quer viver isso? Comece a viver isso hoje. Que o Senhor nos abençoe. E agora nós vamos orar e vamos colocar essas coisas diante do altar do Senhor. Colocar as nossas dores, colocar os nossos sofrimentos, colocar às vezes a nossa culpa, aquilo que nós estamos percebendo, que nós precisamos mudar. E eu quero que você ore junto comigo. Amado Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, porque a tua graça, Senhor, cobre uma multidão de pecados, e a tua graça, Senhor, nos permite estar em família, Pai amado. Mesmo, Senhor, em momentos que são de dor, Senhor, às vezes de sofrimento, quando nós estamos enfrentando, Senhor, barreiras que parecem tão difíceis, Senhor, de superar, Pai amado. A tua graça, Senhor, nos basta. A tua graça é maravilhosa, Senhor. E é nela que nós confiamos, Senhor, e depositamos a nossa fé. É no teu sustento, Pai amado, nos momentos, Senhor, que parece que tudo vai desabar, que vai cair sobre a nossa cabeça, Pai amado. Nós encontramos abrigo e nós encontramos conforto em Ti. E que esse abrigo, Senhor, e esse conforto, Senhor, possam estar presentes nos corações feridos nessa manhã. Nos corações, Senhor, que estão tristes, Senhor, e abalados, Senhor, porque tem um espinho doendo, porque tem um espinho incomodando, Pai amado. Que o Senhor tire todos os espinhos nessa manhã. Que o Senhor cure, Senhor, as nossas feridas, Pai amado. Que o Senhor permita, Senhor, que apesar das dores e dos sofrimentos, nós possamos, Senhor, superar tudo, Pai amado, e ter uma vida de paz, Senhor, de harmonia, de alegria dentro da nossa casa, Pai amado. Que nós possamos sair daqui, Senhor, revestidos da Tua graça, revestidos, Senhor, do Teu amor, Senhor, que não tem tamanho.
todas as nossas expectativas. Transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações e transforma as nossas